Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galiléia. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17. Davi estava morando no seu palácio. Um dia ele mandou chamar o profeta Natã e disse: Veja só, eu estou aqui morando numa casa revestida de madeira de cedro, mas a Arca da Aliança está guardada numa barraca. Faça tudo o que quiser, porque Deus está com o Senhor. Mas naquela noite Deus disse a Natã: Vá e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: você não é a pessoa que vai construir o templo em que eu vou morar. Desde o tempo em que tirei o povo de Israel do Egito até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho sempre morado em barracas e mudado de um lugar para outro. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei a nenhum dos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos e o fiz rei do meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido e o defendi de todos os seus inimigos conforme você foi avançando. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, num lugar onde eles viverão sem nunca mais serem perseguidos. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Prometo derrotar todos os seus inimigos e dar descendentes a você. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei pai dele, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, que foi rei antes de você. Eu o colocarei como responsável pelo meu povo e pelo meu reino para sempre. A sua descendência real nunca terminará.
E Natã contou a Davi tudo que Deus lhe havia revelado. Então o rei Davi entrou na tenda sagrada. Sentou-se e orou assim: Ó Senhor Deus, eu não mereço tudo aquilo que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se isso ainda fosse pouco, estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro. E tu, ó Senhor Deus, já me estás tratando como um grande homem. O que mais posso te dizer? Tu me conheces bem, e, no entanto, me honras a mim, teu servo. Era teu desejo e propósito fazeres isso para mim e me mostrares a minha futura grandeza. Ó Senhor, não há ninguém igual a ti. Nós sempre soubemos que só tu és Deus. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertaste para ser o teu próprio povo. As grandes e maravilhosas coisas que fizeste por eles tornaram o teu nome famoso em todo o mundo. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações, conforme o teu povo ia avançando. Tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito dos meus descendentes, e cumpre o que disseste que ias fazer. A tua fama será grande, e para sempre as pessoas dirão: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. E tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Oh, meu Deus, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelaste a mim, teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. Tu, ó Senhor, és Deus e me fizeste essa maravilhosa promessa. Eu te peço que abençoes os meus descendentes para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, os tens abençoado, e que a tua bênção esteja com eles para sempre. Zacarias, capítulo 6. Tive mais uma visão. Vi 2 montes feitos de bronze, e do meio deles estavam saindo 4 carros de guerra. O primeiro carro era puxado por cavalos vermelhos, o segundo por cavalos pretos, o terceiro por cavalos brancos e o quarto por cavalos baios. Perguntei ao anjo: meu senhor, o que são estes carros de guerra? São os 4 ventos que estão saindo da presença do Senhor do mundo inteiro. O carro puxado pelos cavalos pretos vai para a Babilônia, a terra do norte. O carro puxado pelos cavalos brancos vai para a terra do oeste. E o carro puxado pelos cavalos baios vai para a terra do sul. Os cavalos baios saíram com vontade de correr pelo mundo inteiro. Então o anjo ordenou: vão e corram pelo mundo inteiro. E eles fizeram isso. Aí o anjo me chamou e disse: os cavalos que foram para a terra do norte vão fazer parar a ira do Senhor contra aquele país.
O Senhor Deus falou comigo. Ele disse: vá receber as ofertas feitas por Eudai, Tobias e Jedaías, que voltaram do cativeiro na Babilônia. Depois, vá logo até a casa de Josias, filho de Sofonias, com a prata e o ouro que você tiver recebido, e faça uma coroa. Coloque a coroa na cabeça do grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. E diga a ele que o Senhor Todo-Poderoso promete o seguinte: o homem chamado de Ramo Novo brotará das suas próprias raízes e construirá de novo o templo do Senhor. É ele que vai reconstruir o templo e receber as honrarias que pertencem a um rei. Ele vai sentar no seu trono e reinar. Um sacerdote se sentará no seu próprio trono e haverá uma paz perfeita entre o ramo novo e esse sacerdote. Mas depois a coroa será colocada no templo do Senhor, em memória de Eudai, de Tobias, de Jedaías e de Josias, filho de Sofonias. Pessoas que moram longe de Jerusalém virão ajudar a construir de novo o templo do Senhor. Aí vocês saberão que o Senhor Todo-Poderoso me enviou a vocês. Tudo isso acontecerá se obedecerem com todo o coração às leis do Senhor, o Deus de vocês.